Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui ao vivo com uma palavra de Deus para o seu coração. Temos vivido momentos difíceis, né? Não só na nossa nação, mas momentos mundiais, né? Ameaças de guerras. E no nosso país parece que existe aí uma guerra interna, né? Entre lideranças. E hoje eu queria falar um pouco com você sobre essa questão de liderança, sobre a importância da gente ter uma liderança, da gente ter uma boa liderança, uma liderança que seja linkada com Deus, uma liderança que seja temente ao Senhor, né? Eu quero ler um texto com vocês que está no livro de Juízes, um texto bastante conhecido até, que fala de Gideão, né? Gideão, não sei se você se lembra, mas é aquele juiz que foi levantado, que ele foi para uma guerra para defender o povo, e Deus falou para ele: ó, você tem muita gente com você, e se vocês ganharem a guerra, vocês não vão acreditar a mim, vocês não vão achar que fui eu quem fez vocês vencerem. E então você vai tirar um pouco desse pessoal, e ele vai tirar até sobrar 300 pessoas, e ele vai fazer guerra contra dezenas de milhares de pessoas, e ele vai e vence a batalha. E então ficou conhecido, essa história ficou muito famosa, que é a história de Gideão, que a gente vai ver aqui, mas eu quero falar hoje com vocês como tudo começou e trazer uma palavra de esperança para o seu coração. Então, no livro de Juízes, no capítulo 6, diz assim, olha: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai de mim, meu senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então esse texto que nós lemos está lá no livro de Juízes, no capítulo 6. Gideão, ele está malhando o trigo em um lagar, e o anjo do Senhor aparece para ele e dá uma saudação, faz a saudação e fala para ele: o Senhor é contigo. E ele fala: se o Senhor está conosco, se o Senhor é realmente com a nação, por que nos sobreveio todo esse mal? E aí é sobre isso que eu quero falar com vocês, contextualizar para saber como eles chegaram até aqui, né? Mandar um abraço para o pessoal que começou a nos assistir, a Regina, a Terezinha, a Helena, o João Carlos, para eles chegarem até aqui. Por que Gideão está com essa, está tão triste, está tão para baixo, né? E fala assim: pô, se Deus é conosco, por que nos veio tudo isso daí? Na verdade, Gideão nesse momento, ele não conhece a Deus, ele não sabe o poder de Deus, não sabe tanto o quanto Deus os ama e tudo que ele pode fazer para salvá-los. Mas a Bíblia diz que Gideão está malhando trigo no lagar. Aí já começa a história. O lagar não é lugar de trigo. O lugar onde eles batiam o trigo para soltar as sementes, né, para soltar o fruto da palha, era numa eira, era num terreirão. Mas acontece que a gente vai ver que eles estavam sob escravidão dos midianitas.
A Bíblia diz no começo do capítulo 6 que os midianitas, eles vieram sobre Israel, e Israel nesse momento estava muito pobre, a nação estava pobre demais, porque os midianitas vinham contra eles, e tudo que eles produziam, os midianitas destruíam, ou roubavam ou destruíam, né? Até animais, alimentos, enfim. E Israel vivia um momento de extrema pobreza. Em que momento da história Israel está? Aqui o livro de Juízes, é interessante você saber dessa história. Juízes é o livro onde tem o elo entre a era dos patriarcas e a era dos reis, né? Então, Juízes ficou nesse intervalo de Israel Império, né? De Israel monarquia, e de Israel onde tinha os patriarcas, né? O que acontece? Então vamos começar lá de trás. Veio Abraão, né, que foi o grande patriarca, e aí depois da descendência dele veio Isaac teve Jacó teve os 12 filhos, que são conhecidos como as 12 tribos de Israel. E depois, em uma dessas 12 tribos, que é a tribo de Levi, nasce Moisés, e Moisés então é usado para libertar o povo que estava escravizado no Egito há 400 anos. E Moisés liberta o povo, e aí Deus conduz esse povo pelo deserto durante 40 anos. Aquela geração morre, nasce uma nova geração, e junto com essa geração que morreu, morre também Moisés, e aí levanta então Josué. E Josué ele é escolhido para ser o substituto de Moisés. E Josué vai conduzir o povo até a terra prometida, a terra que Deus prometeu, a terra de Canaã, onde hoje é Israel. Então o que eles fazem? Josué ajuda eles a atravessar o Jordão, e ali eles têm muitas cidades e muitos povos que eles têm que chegar, destruir e ocupar o lugar onde Deus havia prometido para eles. Então ali tem os heveus, os heteus, os jebuseus, né? E aí o que acontece? Josué conduz o povo e começa a dividir as terras. E cada cidade então que eles vão destruindo e que eles vão ocupando, vai pertencendo a uma tribo, a uma determinada tribo, que são os 12 filhos de Jacó. Então eles vão chegando, eles têm que tirar todo mundo dali e ocupar a terra. O que aconteceu? Eles chegavam nos lugares, quando eles dominavam, eles não matavam totalmente o povo que estava ali, eles não limpavam totalmente a cidade, eles foram se misturando. Como Josué morreu, essa situação piorou, porque enquanto Josué estava ali, o povo tinha um líder e eles seguiam um líder. Josué era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Após a morte de Josué, o povo se perdeu. O povo se perdeu por quê? Porque eles não tinham líder, não tinham a quem seguir, e aquela nação que estava ali, aquela geração que estava ali, não era a mesma geração que saiu do Egito. Eles não conheciam totalmente o amor e o poder de Deus que fez os pais deles atravessarem o deserto. E aí começa então uma dissensão entre o povo. O povo começa a viver cada um por sua conta. Por isso eu digo a necessidade de um líder, né? Sem fazer juízo de valor se nós temos hoje um grande líder na nação, se nós não temos, mas a necessidade de ter um líder. Por quê? Porque pelo menos ele direciona a nação. A nação que não tem um líder, vai cada um para um lado. Aí um pensa, vocês veem nas redes sociais e quanta briga, quanta crítica que tem ao presidente, um defende, outro critica, e na verdade é isso. O que acontece é que cada um vai para um lado, cada um pensa diferente, e aí um grupo pensa diferente do outro, pensa diferente, e se não tem alguém para direcionar tudo isso, acaba que a nação se perde, né? E foi o que aconteceu com Israel. Com a morte de Josué, a nação ficou perdida. E aí então cada tribo seguia um Deus diferente, e começaram a seguir o Deus Baal, e enfim, eles se perderam, né? E aí, quando o povo começou a clamar a Deus, porque estava sofrendo demais, porque eles estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus, eles clamam a Deus, e Deus então começa a levantar juízes. Então hoje nós saímos da era dos patriarcas, e aí vem os juízes, e esses juízes são escolhidos para
não só julgar a nação, mas para ser como se fosse um general do exército ali, ou seja, cuidar da nação, né? Defender a nação. Tinha alguns juízes, o livro de Juízes traz a história de 3 juízes, mas deve ter tido mais juízes, mas alguns juízes, eles julgavam só na tribo aonde eles viviam, e tinha alguns que julgavam a nação toda, né? Gideão foi um que foi levantado para defender a nação toda. O juiz mais famoso talvez que você possa conhecer é Sansão. Sansão, que ficou famoso na história de Sansão e Dalila, né? Que ele tinha as forças nos cabelos e foi traído por Dalila, e ela cortou os cabelos dele, ele ficou fraco. Esse Sansão era um juiz. A história de Sansão está no livro de Juízes. Então acontece o seguinte: a nação de Israel estava perdida, eles não tinham mais por onde ir, não tinham um líder, e aí então Deus começou a levantar juízes. E nesse momento em que Gideão é levantado para defender a nação, né, ele na verdade, Israel estava dominada pelos midianitas. Quem eram os midianitas? Os midianitas, eles eram descendentes de Midian, e Midian era um dos filhos de Abraão. Então olha para você ver de onde vem toda essa briga, né? Abraão, ele teve, além de Isaac, que foi o filho da promessa e de onde vem a descendência de Israel, ele teve mais um filho, ele teve mais 2 filhos na verdade. O primeiro filho dele, Ismael, né? E Ismael, que era o filho da escrava, e depois da morte de Sara, Abraão casou-se novamente com uma mulher chamada Quetura, e essa mulher teve mais um filho, e esse filho era Midian. E aí o que acontece? Diz a Bíblia que Abraão, até orientado por Deus, ele privilegiou Isaac, que era o filho da promessa, né? E ele deu tudo que tinha, as promessas e tudo que ele tinha de bens, para Israel, ou seja, para Isaac. E os outros filhos dele, que é Ismael e Midian, ele separou de Isaac. E para onde eles foram? Para o deserto árabe. Eles foram então viver fora de Israel, né, no mundo árabe, ali no deserto de Edom, onde hoje é a Arábia Saudita, onde hoje é Irã, Iraque. Todo aquele deserto árabe ali foi depois ocupado pelos filhos de Abraão, pelos midianitas, pelos ismaelitas e futuramente pelos amalequitas, que era também descendente de Esaú, que era um dos filhos de Jacó, que era um dos filhos de Isaac, que era irmão de Jacó. Então ficou o seguinte: a descendência de Israel ficou ali em Israel, onde é um país pequeno hoje, né? E à volta dele, em todo o deserto ali, ficaram os irmãos que foram abandonados. E ali formou então essa grande briga aí entre as nações. Vou tomar uma aguinha aqui que a garganta está falhando aqui. Desculpe. Então ficou separado. Israel, os descendentes de Isaac e de Jacó ficaram separados ali na nação de Canaã, de hoje é Israel, e todo o deserto árabe em volta ficou ocupado pelos irmãos que foram desprezados, pelos ismaelitas, pelos midianitas e depois futuramente pelos amalequitas, que eram descendentes de Esaú. Então você vê porque tem toda essa guerra lá no Oriente Médio, né? Mas o que acontece? Nesse momento aqui da história, eles estavam vivendo sob uma servidão, sob uma escravidão dos midianitas. Os midianitas eram então homens fortes, poderosos, e tudo que Israel produzia eles iam e destruíam e levavam tudo embora e acabavam com tudo. O que acontece? Gideão então pegou os trigos, e se ele pega o trigo para cuidar do trigo na eira, todo mundo ia ver. Ele escondeu aonde? No lagar. O que era o lagar? Esse tempo atrás nós vimos aqui, né? O lagar era um lugar, um buraco bem grande numa pedra que eles faziam, para onde eles pisavam as uvas para fazer o vinho. Então a eira era o lugar de bater o trigo, e o lagar era o lugar de pisar as uvas para fazer o vinho. Mas Gideão, para não ser visto de longe, ele jogou o trigo dentro do lagar, e ele estava batendo o trigo dentro do lagar. E então aí mostra que Deus, na verdade, ele escolhe sim as pessoas que estão dispostas, né? Tem gente que fica de braços cruzados. Você quer um milagre de Deus na tua vida, você quer que Deus opere na tua vida, mas você fica sentado no sofá da sua casa e fica esperando um milagre, ou fica deitado na sua cama, deitado no quarto, sei lá, você fica de braço cruzado esperando que venha um milagre do céu. Mas Deus, ele age de acordo com a nossa disponibilidade.
Nós temos que sempre estar disponíveis para Deus, para que Deus possa nos usar. Gideão era um cara disponível. Você vê, ele poderia falar, não tem jeito de eu bater esse trigo porque os midianitas vão vir mesmo. Não, ele falou, não, eu vou me virar, a minha parte eu vou fazer. Então o que ele fez? Ele jogou o trigo no lagar, onde ele não podia ser visto, para ele bater o trigo. Deus é um Deus do sobrenatural. Deus vai fazer na tua vida aquilo que homem nenhum é capaz de fazer. Mas aquilo que nós somos capazes de fazer, nós temos que fazer, nós temos que ir atrás. Então, se você está esperando aí um emprego, você tem que ir atrás do emprego. Não adianta você ficar deitado, não. Se Deus vai abrir a porta, numa hora Ele vai mandar alguém ligar aqui. Não, você tem que ir atrás. Faça aquilo e Deus vai direcionar então naquilo que for melhor. Se você quer uma promoção do emprego, mesma coisa, corre atrás, trabalhe direitinho, faça ser visto pelo seu patrão, pelo seu chefe, para que ele possa realmente olhar e falar, puxa, eu preciso promover essa pessoa. Deus vai fazer na tua vida aquilo que homem nenhum pode fazer. Deus é o Deus do sobrenatural. Mas então, voltando ao texto aqui, Gideão está lá batendo trigo no lagar. Né? O povo de Israel está sob o comando dos midianitas, está sob pressão, sob escravidão e sofrendo demais. E aí então o anjo aparece para Gideão e fala, Gideão, você é um escolhido de Deus. E Gideão fala, pois se Deus é conosco, por que tudo isso está acontecendo com a gente? E às vezes o que acontece com a gente é isso. Às vezes a gente está sofrendo alguma coisa e acha que Deus nos abandonou. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis e acha que Deus não está conosco. Deus está sim. A grande questão é essa, que nós às vezes não sabemos clamar a Deus, nós não sabemos pedir a Deus, mas muitas vezes a gente faz escolhas erradas e acha que Deus é culpado disso. Né? O povo de Israel aqui, por exemplo, foi isso aí. O povo de Israel fez escolhas erradas. Eles decidiram afastar-se da presença de Deus e começaram a seguir outros deuses, começaram a viver cada um de acordo com o que queria. E se tem uma coisa terrível para nós, é a gente viver do jeito que a gente quer. A gente vai se enfiar em confusão. Se tem um castigo que Deus pode dar para o ser humano, é deixar o ser humano viver de acordo com as vontades do seu coração. Eu tenho até um texto, que acho que está em Romanos, que ele fala que Deus entregou os homens aos seus próprios desejos, aos desejos do seu coração, e eles se perderam, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque, eu vou repetir, se não tem um castigo maior para o ser humano do que é Deus entregar o ser humano aos desejos do seu próprio coração. Porque se a gente seguir os desejos do nosso coração, nós vamos cometer erros, nós vamos nos enfiar em confusões, né? Então, se você quer pedir a Deus alguma coisa, peça para Ele agir na sua vida, entregue a sua vida no comando de Deus, que Ele vai poder agir a seu favor. Porque nós realmente, o nosso coração é um coração tendencioso ao mal, ao pecado, é uma coisa impressionante. A gente quer fazer aquilo que nos agrada, a gente quer fazer aquilo que nos dá prazer, e quase sempre as coisas que nos dão prazer são as coisas que nos levam para a maldição. Então nós precisamos aprender isso, a fazer a vontade de Deus e não a nossa. Mas Gideão estava ali trabalhando, Gideão estava ali batendo o trigo no lagar, no lugar onde era o lugar feito para pisar as uvas, mas Gideão estava disposto. E Deus então chama Gideão e fala, Gideão, eu vou usar você para livrar o teu povo da mão dos midianitas. E Gideão não acreditou, não é possível, porque primeiro Manassés era só meia tribo, né? Manassés era uma tribo pequena, e ele fala, a minha família é a menor família da tribo de Manassés. Ele falou, e eu sou o menor da casa do meu pai. Ou seja, era improvável que Gideão pudesse ser alguém que iria libertar. Mas nosso Deus é o Deus do improvável. Nosso Deus é o Deus realmente do sobrenatural. Então, quando alguém te perguntar sobre qualquer coisa para explicar a existência de Deus, não adianta você gastar o tempo tentando explicar algo que é inexplicável. É a fé que nos leva a acreditar em Deus, né? Então não adianta as pessoas tentar com racionalidade entender as coisas de Deus, porque Deus, ele escolhe as coisas loucas para confundir os sábios.
a sabedoria de Deus é que nós precisamos entender, porque se a gente for atrás da sabedoria do homem, a gente vai para o caminho errado. Então nós precisamos entender isso, que nós temos que buscar a sabedoria de Deus pela fé e falar aquilo que Deus nos orienta pela fé, né? E Gideão, que era o improvável, Gideão que era, talvez se alguém fosse escolher, se o ser humano fosse escolher, Gideão talvez fosse o último da lista a ser escolhido para libertar o povo, mas foi justamente ele que Deus escolheu. E aí então Deus falou para ele, ó, você vai chamar o povo e você vai brigar contra os midianitas. E Gideão acreditou. Tem até uma história interessante, porque Gideão ele fala para Deus, Senhor, se é mesmo da tua vontade, eu vou colocar esse novelo de lã. Se ele amanhecer molhado e tudo, ou se o orvalho vier molhar tudo e só o novelo estiver seco, aí eu acredito que é o Senhor. No dia seguinte ele foi ver, estava tudo molhado com o orvalho e o novelo de lã estava seco. E aí Gideão falou, Senhor, eu vou pedir mais um favor. Eu quero mais uma prova. Então, amanhã que faça ao contrário, que só o novelo esteja molhado e tudo esteja seco. E no dia seguinte aconteceu isso. E aí então ele teve a certeza que Deus é que estava falando com ele. E aí ele vai e chama o povo. E quando ele chamou o povo, teve 32 mil pessoas que aceitaram ir brigar contra os midianitas. E Deus falou para ele, falou, você tem muita gente com você. O exército de midianitas era, sei lá, quase 100 mil pessoas, mas foram mais 32 mil pessoas, é muita gente. Vocês vão achar depois que vocês ganharam com a força dos seus braços e não com a minha ajuda. Então você vai fazer o seguinte, você fala pro povo aí, aquele que se acovardar, que vai embora. Que aquele que tiver com medo, que só quer um homem corajoso. E aí Gideão vai e fala para a nação, fala, olha, vocês que estão aqui, aqueles que tiverem com medo, não precisa ir. Eu quero ir aqueles que estão realmente seguros. E aí diz que ficaram só 10 mil. 22 mil foram embora. Aí Deus falou para Gideão, falou, ainda tem muito. Você vai levar esse povo na água, que hoje lá em Israel tem na fonte de Gideão, que é onde o povo bebeu água. E você vai levar esse povo no lago e eles vão beber água. Aquele que beber água que nem cachorro, você vai separar. E aquele que beber água normal, que baixar e beber água do rio, você separa para o outro lado. E dos que beberam água, que nem cachorro, foram 300 homens. Os 9 mil e tantos, todos eles beberam normal. E foi então isso aí, você vai separar e você vai lutar com esses 300 homens. E aí é interessante porque Deus dá toda a estratégia ali para Gideão, e eles vão, e o exército dos midianitas acha que tem uma multidão, porque eles põem alguns homens com as buzinas na frente, outras com iluminação atrás, e o exército, quando está dormindo e que eles acordam e vê aquele monte de luz e os homens tocando buzina, eles falam, pô, deve ser muita gente, porque os 300 homens na verdade estavam todos com buzina e com lâmpada, né? E atrás deles não tinha mais ninguém. Mas os midianitas achou que aquilo ali era só a ponta de um exército que vinha atrás, e pegou todos eles dormindo, e eles fugiram todos, né? E fugiram todos, e aí o exército de Gideão, que são esses 300 homens, invadiu ali o acampamento deles. E onde era o acampamento? Eles estavam acampados no Vale de Jezreel. O Vale de Jezreel é o grande lagar de Deus. O Vale de Jezreel é onde a gente conhece no Apocalipse como o Vale do Armagedá. Eu estou falando do celular e tem gente ligando aqui e acaba me desconcentrando, mas a Bíblia toda aponta para Jesus, e existe uma simbologia muito grande do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Por isso eu gosto tanto aqui do Antigo Testamento, né? E para encerrar a mensagem, Jesus ele veio para nos libertar, ele veio para nos tirar das mãos dos midianitas, ele veio para nos tirar das mãos daquele que é o nosso opressor, né? Que são as forças malignas. Então Jesus veio para isso, e ele monta o exército dele, e aquele que tem coragem, que quer ir até o fim e que quer alcançar a salvação, que siga Jesus. E aquele que se acovardar e falar, não, eu não estou disposto a lutar, eu não estou disposto a enfrentar essa batalha, porque seguir Jesus não é fácil, meu amado. Você lutar pela tua salvação não é fácil, mas nós temos dois caminhos: é desistir e deixar que o inimigo nos vença, ou a gente realmente estar com Jesus nessa batalha e a gente alcançar
a terra prometida, que é a Nova Jerusalém. Jesus veio para nos salvar. E agora resta a gente saber se a gente quer realmente estar com Ele, tá? Então essa é a mensagem que eu deixo para o seu coração. Nós precisamos estar com Jesus. E indiretamente eu até falei sobre o livro de Juízes, né? Que eu estava fazendo aquela série histórica lá falando sobre os livros, né? E acabei interrompendo, e hoje nós vimos aqui sobre o livro de Juízes. Mas a mensagem que eu quero deixar é que Jesus ele veio para nos tirar dessa servidão que o pecado, que o maligno nos coloca, né? E Deus mandou seu Filho aqui justamente para nos chamar a atenção, para nos libertar. E se a gente se acovardar, a gente vai ficar para trás. Se a gente quiser lutar, se a gente quiser estar com Deus, então a gente precisa seguir a Jesus, que é o nosso grande líder, que é aquele que é a luz que nos conduz à salvação. Amém? Vamos orar, depois eu mando um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Se puder fechar seus olhos, feche. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero apresentar diante de ti a vida dessas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que de alguma maneira será impactado, ou pelo menos que será atingido por essa mensagem, né? Que essa mensagem possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, e que eles possam entender, ó Deus, que o Senhor é o Deus de salvação, que o Senhor é o Deus que nos leva às vitórias quando a gente está disposto a batalhar. Então eu quero te agradecer, ó Deus, e pedir que o Senhor entre com providência sobre as nossas vidas. Coloque a tua mão poderosa, Deus, sobre cada um de nós e nos abençoe, Deus. Nos guarde, nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos. A Regina, que já está desde o comecinho assistindo, a Terezinha, a Helena, o João Carlos, o Flávio Lamas, o Flávio, depois de algumas semanas consegui assistir, legal, Flávio, que bom ter você conosco aqui. O João Carlos, a Gislene Cardoso, também um grande abraço. O Marcelo José, que escreveu Graça e Paz a todos, a Dona Sandra, o Vanderlei, e a Sandra, a Dona Sandra. A todos vocês que estão nos assistindo, que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês, tá? Se você puder compartilhar aí essa mensagem, se achar que vale a pena, para essa mensagem chegar a mais pessoas possível, e que elas possam ser tocadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe até terça-feira que vem, se Deus quiser.